Vamos falar sobre pele. Gente, esse é um assunto que eu tenho muito pra entregar. Eu tenho ouro pra entregar para vocês, tá? Só que nós vamos ir por partes, porque tem muita coisa pra ser ensinada sobre pele. O que acontece é que eu vejo hoje em dia que as pessoas se preocupam muito em usar produtos caros, em fazer tratamentos caros, e as pessoas não fazem o básico necessário para ter uma pele boa. E é aí que tá o grande lance, tá? Eu estudo essa questão de pele, eu tenho muitos problemas de pele, vou explicar aqui. Mas desculpa, eu tô rouca porque eu estava atendendo numa consulta, então eu já falei muito e agora eu fiquei um pouco rouca. Mas eu estudo essa questão de pele, esse assunto pele, há muitos anos. Só que foi só no último ano, de um ano pra cá, um ano e meio pra cá, que eu peguei, assim, que foi o pulo do gato, vamos dizer assim, que eu entendi bem a importância de algumas coisas que as pessoas não falam, que as pessoas não sabem, que é o que realmente importa pra ter uma pele legal, tá? Mas antes de chegar lá, eu vou começar do começo. Eu quero que vocês saibam um pouquinho da minha história com pele, dos meus problemas de pele. Porque vocês podem olhar aqui e dizer assim, ah, Lê, mas peraí, tu vai falar de pele, mas tua pele não é muito boa, não. Então, eu preciso que vocês entendam que, em primeiro lugar, eu tenho 40 anos, eu sou uma pessoa que eu não faço nenhum procedimento, eu não faço botox, eu não faço nada, absolutamente nada. Eu não uso nenhum cosmético poderoso. Além disso, eu sou uma pessoa que eu tenho rosácea, eu tenho melasmas e tudo isso há muitos anos. Eu tenho dermatite atópica, eu tenho uma pele fragilizada, mega sensível, afinada pelo uso excessivo de ácidos para tratar melasma. Tá? Então eu tenho uma série de problemas de pele, doenças inclusive, né? Como a doença a rosácea, que é uma doença de pele, como a dermatite atópica, que é uma doença de pele autoimune, né? Eu tenho doença autoimune, como a maioria que deve saber, eu tenho doença de Crohn. Então, tudo isso influencia muito na questão da pele. Então, se a gente for observar todo o meu histórico de pele, se vocês prestarem atenção em todo o meu histórico de pele, a gente pode chegar à conclusão que, opa, peraí, a pele da Lê tá bem legal, tá? Eu quero que vocês entendam isso. Claro que se vocês forem olhar aqui pra mim e pegar e olhar pra pessoas de 40 anos que não têm nenhuma doença, nenhum problema sério de pele e que ainda por cima fazem botox, fazem procedimentos, usam vários cosméticos e tal, não vai dar pra comparar, né? Mas por isso é importante que vocês entendam a minha história de pele e como a minha pele melhorou muito depois de algumas coisas que eu aprendi em relação a tratamentos naturais, tá? Eu vou tentar colocar aqui também, não sei, nesse vídeo ou no próximo, aonde fizer sentido, eu vou tentar ir colocando imagens para vocês verem como é que era o meu rosto antes, né, como eu passei por alguns problemas, como eram meus melasmas antes, como era a minha rosácea antes, para poder ter uma ideia de como foi essa evolução, tá? De como eu consegui evoluir de forma bem simples, barata, fazendo coisas que ninguém diz para fazer, tá bom? Então, assim, sobre a minha história de pele, tá? Bom, eu não posso separar minha história de pele com a questão de eu ter uma doença autoimune e a doença de Crohn, né? Então já começa por aí. A doença de Crohn, a doença autoimune já traz outros problemas, porque ela é uma doença que tem sintomas extraintestinais, ou seja, ela afeta outros órgãos para além do intestino, onde é o local mesmo que acontece ali o processo da doença, tá? Mas então, assim, eu sempre tive rosácea, aquela rosácea que fica o rosto vermelho, tá? Só aquela que fica o rosto vermelho, desde criança. Minha mãe tem, minha irmã tem. Então sempre fui aquela criança que quando faz exercício fica muito vermelha. Depois o adulto que quando toma um vinho fica num vermelhão. Eu sempre, quando tá num lugar muito abafado, a pele fica queimando. Eu sempre tive essa rosácea. Depois, quando eu tinha ali 20 e poucos anos, começaram a aparecer os melasmas. Vocês sabem que melasma é multifatorial, então pode ser desencadeado por uma série de fatores. Terei um vídeo aqui falando só sobre melasma, terei um vídeo aqui falando só sobre rosácea, tá? Agora eu quero contar por alto da minha história, certo? Quando eu comecei com melasma, eu não tinha muitos problemas na minha vida. Na verdade, eu não tinha ainda o diagnóstico de doença de Crohn.
Eu não tinha filhos, eu não tinha muitos problemas. Então, o melasma foi um grande problema na minha vida, assim. Eu fiquei atordoada com aquilo. E eu estudei muito melasma. Só que eu não era naturopata, não estava nessa vida ainda, então eu estudava tratamentos convencionais para o melasma. E eu fiz de tudo. Eu fui em inúmeros dermatologistas, eu usei todos os ácidos inimagináveis, eu fiz todos os tratamentos que os dermatologistas diziam que era bom para o melasma. Eu fiz tudo. Isso foram 5 anos gastando muito dinheiro, usando o protetor solar daquela forma incontrolável, neurótica, como os dermatologistas mandam usar, passando protetor solar de 3 em 3 horas dentro de casa o tempo todo, fugindo do sol. Eu passei anos sem pegar um raio de sol, desesperada por causa das manchas. E o que aconteceu foi que nesse período as manchas só aumentaram, só pioraram, cada vez mais, cada vez mais. Quanto mais eu cuidei, quanto mais eu tratei, quanto mais eu protegi, mais melasma eu tive. Vamos ver se eu coloco fotos aqui, tá? Mas eu tinha melasma nas bochechas, que eu tenho um pouquinho ainda. Aqui no nariz era preto, eu tinha o buço completamente preto e a testa completamente preta. Na testa é meu melasma mais forte, porque é um melasma bem resistente, mas ele é claro hoje, né? Eu tinha cara, gente, preta de melasma. E isso, como eu falei, quanto mais eu tratei, mais manchas foram saindo, mais feias elas foram ficando. Tá? E o que aconteceu também nesse processo é que a minha pele foi sensibilizando e afinando cada vez mais. Então, chegou no momento que a minha pele ficou tão sensível que aquela rosácea que eu tinha, que era só do vermelhão, ela virou uma rosácea pustulosa. Eu comecei a ter pústulas, feridas, como se fossem umas espinhas, umas feridas no rosto. Também vou tentar botar foto aqui. Horrível a minha situação. Tive que fazer tratamento com antibiótico mais de uma vez, porque a rosácea não é só um problema estético. Ela incomoda muito, eu não conseguia dormir, ardia, doía, incomodava muito. E foi muito tempo com a rosácea pustulosa até eu conseguir resolver de forma natural. Foi quando quando eu tive o Rony, eu já dei uma relaxada em relação ao melasma, porque daí tinha um filho, aí logo depois veio a doença de Crohn, e aí eu tinha mais com o que me preocupar, eu tinha problemas realmente sérios, e o melasma deixou de ser aquele problema enorme na minha vida, então eu comecei a dar uma relaxada com ele. E aí quando veio a rosácea, mais ou menos nesse período, na verdade, eu dei uma pausa aqui, porque assim, na verdade aconteceu tudo junto, tá? O Rony nasceu, eu descobri a doença de Crohn, e por causa da doença de Crohn, eu comecei a estudar as terapias naturais. Como aconteceu tudo isso, e a rosácea veio nesse período, porque a minha pele é muito sensibilizada de tanto tratamento para melasma, como aconteceu tudo isso junto, eu comecei a usar as terapias naturais para tratar a minha rosácea. E eu vi que funcionava. E a partir de então, eu abandonei os tratamentos convencionais. Eu nunca botei um ácido na minha cara, porque eu entendi, eu estudei e vi o quanto os tratamentos convencionais para melasma prejudicaram a minha pele. E eu comecei a tratar tudo de forma natural. Eu curei não, né? Porque a gente não cura, mas eu estabilizei a minha rosácea. Eu nunca mais tive crise de rosácea. De vez em quando ela quer dar as caras, eu já resolvo, mato ali a tentativa dela. Eu nunca mais tive crises sérias de rosácea. O meu melasma clareou muito, a maioria saiu, então eu não tenho mais melasma no busto, eu não tenho no nariz, eu tenho bem pouquinho na maçã do rosto, e eu só tenho esse mais forte na testa. E mesmo os que eu tenho, mesmo sendo verão, eles não são tão escuros, no inverno eles ficam bem fraquinhos, eles praticamente não aparecem, tá? Então assim, melhorou absurdamente o meu melasma apenas parando de agredi-lo com tratamentos com ácido, usando protetor solar sem parar, que deixa a pele ainda mais fragilizada, né? A rosácea resolveu. Eu não falei da dermatite, eu falei, tenho dermatite atópica também, né? Que é uma doença autoimune. Doença autoimune puxa doença autoimune. Então, tenho dermatite atópica também. Hoje, a minha dermatite atópica, eu controlo ela só com coisas naturais também. Então, eu tenho todos os meus problemas de pele controlado com tratamentos naturais. Além disso, há uns 2 anos atrás, eu comecei a ficar bem incomodada, começaram a vir muito forte as linhas de expressões, né, no meu rosto, afinal já tô com 40 anos, né, e eu comecei também a tratar de forma natural isso. Claro que o tratamento natural, ele nunca vai chegar no resultado de um botox ou de um preenchedor, né, com ácido hialurônico, por exemplo, nunca vai chegar nisso, né, nunca vou ficar com o rosto esticadinho só com tratamento natural, mas as minhas linhas de expressões também suavizaram muito, só com estratégias naturais. Então, assim, toda a minha pele foi melhorando muito nesses anos, só com tratamentos naturais. Mas, de novo, foi de um ano e pouco pra cá que foi o pulo do gato, assim, que eu peguei o lance do que realmente importa e o que realmente faz diferença na pele. E foi quando a minha pele realmente deu um salto, assim, melhorou muito, tá? E é isso que eu quero trazer aqui. Então é isso, sobre isso que eu falarei aí nos próximos vídeos sobre pele, tá bom?